Olá pessoal, boa noite. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso estudo semanal, nossa live de sexta-feira. E vamos nós para o nosso estudo. Vamos começar com a nossa oração, pensando em Jesus, pedindo a Ele muita luz, paz, serenidade e a permissão para que os bons espíritos, nossos amigos benfeitores, possam estar conosco e que possam nos ajudar a bem compreender as lições de hoje, possamos bem estudar. Muito obrigada, Jesus, obrigada, amigos espirituais, que assim seja. Bom, pessoal, hoje o nosso estudo é sobre o amor e a sabedoria. Esse estudo foi tirado do livro Pensamento e Vida de Emmanuel e de Chico. Então, nas lições 4 e 5, que falam da instrução e da educação. Então, o amor e a sabedoria. A gente tem isso dentro do mundo religioso, né, que são as duas asas que conduzem o espírito para Deus. Então, a asa do amor e a asa da sabedoria. Mas a gente sabe que não existe anjo, que não existe asa, então é só uma linguagem figurada, só para a gente ter uma noção do que a gente pode, das nossas potencialidades. E nesse livro, Pensamento e Vida, tem um trechinho que diz assim: pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina, a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo das suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe as influências dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-os para o alto. Então está na minha cola aqui na frente do computador, mas é o trecho que está no livro ditado por Emmanuel. Então vamos entender um pouquinho mais que esse pedacinho tão curto tem muita informação importante para a gente refletir. A primeira é serviço ao semelhante. Então, o que a gente pode entender por serviço ao semelhante, por servir ao próximo, né? A gente, quando fala em servir ao próximo, a primeira coisa que vem na nossa mente é caridade. Caridade, a gente sabe que existe a caridade moral e a caridade material. A caridade material, ela é louvável, é inegável que ela ajuda, que ela aplaca as dores, que ela traz conforto, é muito bem-vinda, é muito louvável. Mas é mais importante do que a caridade material, a caridade moral. E é bom a gente entender, a gente ampliar os nossos horizontes, os nossos conceitos do que é a caridade. Cada pessoa, cada ser é único. E cada ser, cada coisa, tudo que existe no universo, aqui no planeta Terra principalmente, necessita de contribuição, de bondade, a gente necessita de bem. E cada um do seu jeitinho, cada um do seu modo particular, porque nós somos seres únicos, individuais. Então, não é somente o mendigo, a pessoa em situação de rua, a pessoa carente, a pessoa desprovida de recursos materiais, que precisa de caridade material. Todos nós precisamos, os grandes líderes, as pessoas que estão próximas de nós, na nossa casa, todos precisamos desses afagos que trazem a caridade. E Emmanuel diz assim pra gente: desempenha as tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Então, em todos os momentos, em todas as situações, a gente pode exercer caridade com as pessoas que estão ao nosso lado, sempre, inclusive com a gente mesmo. Então, nas coisas mínimas, nas coisas bem pequeninas, a gente tem sim oportunidades de fazer caridade. Mesmo que pareça que não dê fruto, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ninguém diga obrigado, mesmo que aconteça tudo de ruim, a gente tem que manter firme a consciência, o entendimento do que nós estamos praticando. Lembremos-nos de que nosso Pai não nos abandona e que apenas deseja o nosso bem.
Então a gente pode até se assemelhar, mirar no exemplo de Jesus, que é o que nós devemos fazer. Ele simplesmente queria o nosso melhor. E Deus, nosso Pai, só quer o nosso bem. Então, em tudo, nós temos oportunidade de melhorar, oportunidade de progredir, oportunidade de fazer o bem, oportunidade de ajudar o próximo. Então, tudo converge para o bem na nossa existência. Nós precisamos entender isso. Muitas oportunidades acontecem ao longo da nossa vida. Que disse Jesus? Basta ter olhos de ver. Então a gente precisa mudar a nossa concepção, a nossa visão sobre o que é bom, sobre o que a gente pode fazer, sobre o que a gente pode melhorar. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Qualquer um de nós, independente da condição social, da quantidade de dinheiro que tenha, é capaz de fazer um gesto de bondade, um gesto de doçura, um gesto de respeito, de educação. E isso é um ato de caridade, isso é uma gotinha de energia boa que vai, que chega até outra pessoa. E quando a gente fala em servir ao semelhante também, a gente lembra daquela frase de Jesus: fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizessem pra gente. E no Samaritanos, uma vez, foi até a Valéria que fez uma palestra muito bacana sobre fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem pra gente. Porque precisa ser feito com muita consciência. O que faz bem pra mim, o que eu gosto pra mim, às vezes não é o ideal para outra pessoa. Então, para fazer essa ação para o próximo, eu preciso ter empatia, eu preciso me colocar no lugar da outra pessoa, eu preciso entender um pouquinho, sair da esfera do eu, do egoísmo, para tentar alcançar, para que a minha ação chegue bem para outra pessoa. Eu gosto de um tipo de comida, de repente se eu ofereço esse tipo de comida para outra pessoa necessitada, não vai fazer bem. Eu gosto de um tipo de carinho, de um tipo de música, de um tipo de situação, de palavras que de repente não fazem bem para outra pessoa, porque a gente não sabe o estado que ela está, como está o emocional daquela pessoa. Então, são detalhes pequenos que a gente fala, puxa, mas é mais fácil fazer caridade material então. Pode até ser, mas é mais meritório a gente ter esse cuidado, ter esse zelo, esse carinho todo com a outra pessoa, para a gente oferecer qualquer tipo de caridade, tanto a material quanto a moral. Então essa é a famosa empatia, né? A gente tentar entender, a gente tentar se colocar no lugar do próximo para fazer alguma coisa de boa. E tem um exemplo bem interessante, aconteceu semana passada lá no Samaritanos, um dos nossos assistidos. Então a gente foi lá, deu o nosso horário, a gente atendeu quem foi, seguindo as regras sanitárias, de distanciamento, de higiene e tudo mais, e a gente foi embora. E ele estava lá, deitado na calçada, bêbado, esse assistido. E a gente ficou pensando e refletindo, puxa, ele mora na rua, ele não tem família, ele tem, mas ele vive distante por essas questões do alcoolismo, optou por ficar na rua. E a gente está trabalhando em home office, tem o nosso trabalho presencial, tinha coisas para fazer, a gente tem que cuidar da casa, ir no supermercado, um monte de coisas para fazer. E ele não, ele estava ali bêbado, caído, sem perspectiva, sem um propósito de vida, sem uma finalidade ali. Depois que ele acordasse, ele não tinha compromisso, ele não tinha horário, ele não tinha o que fazer. E é uma situação penosa para ele, ruim, sofrida. E o que a gente pode, naquele momento, o que mais a gente poderia fazer para ajudar, para tirar ele daquela situação? Que mais de caridade a gente poderia fazer? Então, foi é um exemplo bobo, mas para a gente refletir sobre as coisas que aparecem no nosso dia a dia, que chegam assim na nossa frente, o que a gente faz com essa informação? Como é que está a nossa prontidão para fazer caridade? Como é que está o nosso amor
para lidar com tudo isso que aparece na nossa frente, né? Então, pelo serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina, aformoseia por dentro, emitindo reflexos de suas virtudes. Então, tudo que a gente faz, emite, mostra para o mundo o que nós somos por dentro. As nossas palavras, os nossos atos, as nossas atitudes. Então, tudo isso reflete o que a gente é. E cria ao nosso redor uma atmosfera de amor, uma atmosfera boa, um clima leve, harmonioso, tranquilo, ou não pesado, irritadiço, cheio de correria, de afobação, conforme aquilo que a gente está sentindo e aquilo que a gente está pondo para fora. Então é interessante, é difícil, mas é interessante a gente ter essa disciplina, essa vontade de querer mudar tudo ao nosso redor. E isso cria um campo propício para a ajuda dos bons espíritos, porque a gente está aberto, né? A gente não está fechado nos nossos problemas, no nosso eu. A gente está aberto para receber esse auxílio, essa ajuda que é sempre pronta dos bons espíritos. Basta que a gente queira, basta que a gente forneça condições para que eles nos auxiliem. Então esse serviço ao próximo que Emmanuel diz que a gente pode achar meio estranho e não ver correlação com o amor, é o primeiro passo para que a gente consiga desenvolver essa virtude, que é o amor, esse verdadeiro amor dentro de nós, que é uma maneira que a gente tem, simples até, de sair do nosso egoísmo, sair da nossa esfera do eu, e chegar no próximo e conseguir receber ajuda. Então, o amor, o serviço ao próximo é o primeiro passo que a gente tem que dar para a nossa asa do amor. E para a nossa asa da sabedoria, diz Emmanuel que começa na aquisição do conhecimento, que através da aquisição do conhecimento nós recolhemos a influência dos vanguardeiros do progresso, como ele diz. E essa aquisição de conhecimento é um processo ininterrupto. Ele vem desde quando a gente foi criado lá, das mãos de Deus, simples e ignorantes, até hoje. Então, desde quando a gente nasce aqui, a gente ganha um novo corpo, a gente começa a aprender pela observação, depois a gente vai para a escolinha, convivência com a nossa família, e assim a gente vai indo aos poucos adquirindo esse conhecimento. Não somente o conhecimento, a cultura acadêmica, mas ao longo da vida e das nossas existências. A gente traz hoje, a gente que já estuda a doutrina espírita, a gente sabe que depois de uma determinada idade, a gente aflora e a gente sempre traz, sempre que necessário a gente usa os conhecimentos que a gente já tem das outras existências. Então é um processo contínuo na nossa vida, o aprendizado, a busca, né, pelo conhecimento. E é interessante, cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. É muito comum a gente encontrar com as pessoas, por exemplo, nos samaritanos, ao final das reuniões públicas, a pessoa falar: nossa, esse evangelho, essas palavras, essa palestra foi para mim. Nossa, falou tudo que eu precisava ouvir, foi muito boa. Se a gente tem um pinguinho de boa vontade, a gente se dispõe a buscar algo para o nosso espírito, pode ter certeza que os bons espíritos, a nossa equipe de guardiões, de anjos protetores, de benfeitores, eles vão empurrar e vão criar, como diz Emmanuel, acionar a oportunidade para que a gente aprenda, para que a gente se informe daquilo que a gente precisa ouvir. Então, quando isso acontece, não é acaso não, são os bons espíritos que estão agindo, e eles aproveitaram uma brechinha de boa vontade que a gente teve, um esforço que a gente fez para trazer essas informações através do Evangelho. Não só na casa espírita, mas sempre quando a gente busca algo de bom, às vezes um amigo, uma pessoa conhecida que a gente encontra na rua, que dá um bom conselho, que fala. Então são ocasiões que os bons espíritos aproveitam da nossa boa vontade para trazer informações
importantíssimas para nossa evolução, para o nosso crescimento moral. Mas depois disso, Emmanuel diz assim: não te faças, pois, desatento, porquanto a breve espaço serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Aí a gente fala testemunhar, meu Deus, a gente já pensa em alguma prova, alguma coisa bem difícil. E não é isso. Em todos os momentos da nossa vida, a gente é chamado a pôr em prática aquilo que a gente aprende. E nessas questões de estudos, por exemplo, uma pessoa que estuda medicina, qual a finalidade da pessoa estudar medicina? Ah, para ser médico e ser rico? Não, se ele tem uma pessoa tem essa formação acadêmica, tem esse conhecimento sobre a estrutura física, material do corpo humano, ele vai ser chamado a usar isso para cura, para o bem. Ele vai ser colocado em situações, com pessoas, em circunstâncias, para ele colocar esse conhecimento à prova, tanto da parte física quanto da parte moral. E para todas as funções, para os engenheiros, nas áreas jurídicas, na área de comunicação, todos os aspectos da nossa vida, sempre existe essa oportunidade da gente servir ao próximo. Então o nosso conhecimento acadêmico, ele não é só pra gente, não é só pra gente ganhar dinheiro, pra gente ter uma situação confortável na vida. É para fazer o bem das pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente parar e analisar, a gente vai perceber que sempre tem alguém que vem pedir ajuda, que a gente pode fazer com o nosso conhecimento, fazer o bem, praticar algo de bom para aquela pessoa. Basta ter o coração aberto para a gente entender isso, para a gente perceber essas situações. Então qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ou seja, se a gente tem todo esse conhecimento, se a gente é médico, se a gente é engenheiro, juiz, advogado, pedreiro, lixeiro, o que a gente for, qual for a nossa função, nossa posição nesse mundo profissional, nesse planeta, nós temos por obrigação de fazer bem o nosso trabalho, de ajudar. Porque se a gente não faz isso, a gente vai ser cobrado depois. Isso não é uma ameaça, é uma lei natural. A gente tem um dom, a gente tem que fazer ele frutificar para o bem, que essa é a intenção de Deus, sempre o bem de todos, e nós somos instrumentos para espalhar, para fazer o bem, para a humanidade crescer, para a Terra evoluir, deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um mundo feliz, um planeta regenerado. Ouvir sim os preceitos da espiritualidade superior, mas agir segundo nos orientam, porque se sabemos e não fazemos o bem que nos ensina, melhor fora não saber para não sermos tributados. Lembro de uma outra frase de Jesus? Quando eres cegos, não tinhas culpa, agora que vê, o pecado mora em ti. Então, se nós temos isso aqui de conhecimento, isso aqui de capacidade, a gente tem a obrigação de fazer o bem com essas coisas todas que a gente tem. Porque se a gente não fizer, vai ter conta depois. Então, pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, nós recolhemos a influência dos espíritos que vieram antes da gente, né, os vanguardeiros do progresso, recolhemos a influência deles e comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Então tudo isso que a gente recolhe, que a gente percebe na nossa vida, é sempre um impulso para que a gente evolua, para que a gente cresça. E como é que a gente consegue então recolher essa influência dos bons espíritos? Desses espíritos que vêm trabalhando ao longo das existências todas para que a gente cresça. Será que a gente já parou para pensar sobre isso? Como é que a gente esse processo todo de conhecimento? Como é que isso funciona? Uma das formas de conhecimento, de aprendizado é a escola. Ela é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. Então, é esse ciclo ininterrupto e um ajudando, cooperando, dando continuidade ao trabalho do outro. Às vezes é a gente mesmo que continua o nosso trabalho. E o livro é uma importante ferramenta para o conhecimento. Ele representa vigoroso imã de força atrativa,
plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade em todos os setores, da religião, da ciência, da opinião, da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telealimentação, ou seja, através do pensamento dos bons espíritos que se espalha pelo universo, por quanto as imensas distâncias no espaço e no tempo, e incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Então, toda a evolução, cada passo que a gente dá, que a ciência dá, que cada indivíduo dá e adquire mais conhecimento, essa informação já está no universo, já está aqui plasmada pelos que já conhecem, pelos que já vieram antes de nós. A gente tem que estar aberto para poder captar. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade. E ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que foi portador. É uma coisa muito racional, mas a gente dificilmente para pensar. A gente estuda, os grandes filósofos, Sócrates, Platão e muitos outros, mas são as ideias deles que continuam, são essas energias, o que eles já pensaram, que está aí e nos é trazido através dos livros, através dessas fontes de informação. E Jesus? A mesma coisa, a gente sabe de Jesus, da vida de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, através dos livros dos apóstolos, que lhe dilataram a obra, e temos no Evangelho um espelho cristalino, em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Então Jesus vive, Ele está entre nós sabemos que Ele cuida do planeta Terra, que a sua energia nos sustenta, e isso reflete todo o seu ser aqui entre nós, a sua vivência, os seus ensinamentos, através dos ensinamentos que relataram os apóstolos através da escrita dos livros. Resumindo, através do amor, nós valorizamos-nos para a vida. Então, o amor move montanhas, o amor cura uma multidão de pecados, o amor transforma as pessoas, o amor verdadeiro, esse amor incondicional, esse amor grandioso que liberta. Ele nos faz melhores e através da sabedoria nós somos valorizados pela vida. A sabedoria nos faz melhor aproveitar todas as oportunidades que estão disponíveis aí para nós. Então nós vivemos de uma forma melhor quando nós temos mais cultura, quando nós temos mais saber, não só no mundo, mas também da nossa parte espiritual, da nossa parte moral. Daí o imperativo de marcharem juntas, por isso que tem essa figura de linguagem, né? As asas que nos conduzem a Deus, porque andam junto o amor e a sabedoria, a inteligência e a bondade. E todos nós, sem exceção, temos necessidade de instrução e temos necessidade de amor, cada um da sua maneira, cada um de uma forma particular, porque nós somos únicos, mas todos nós temos essa necessidade de saber, essa necessidade de melhorar. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Então, não tem jeito, a gente tem que evoluir, a gente só cresce, e para isso a gente precisa aprender a amar e a gente precisa enriquecer o nosso saber, a gente precisa da sabedoria. E isso não vai acontecer só de fora para dentro, com a instrução, o saber do mundo, mas sim com a consciente adesão da vontade, que se consagrando ao bem por si própria, que é o amor, a gente querendo isso de uma forma voluntária, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar o cérebro em preciosa usina de energia superior. Então, a união do conhecimento, do saber e do amor vai transformar o ser, vai transformar o espírito. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Como é bom saber, como é bom a gente ter informação
como é bom a gente buscar o conhecimento, porque a gente vive melhor, a gente se liberta de ideias erradas, de conhecimentos mesquinhos, ignorantes. É muito bom saber, buscar sempre mais. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos, dos cavaleiros da luz que vieram antes de nós. Então, pensemos nisso, possamos refletir sobre o que nós buscamos, o que nós estudamos, o que nós queremos para a nossa vida e como nós estamos aplicando isso tudo. Se com amor, se com verdade, se como a gente está servindo ao próximo, de uma forma sincera, de uma forma verdadeira ou só por obrigação. Que os bons espíritos nos orientem, nos auxiliem, nos ajudem e esperamos todos vocês na próxima semana, que a gente retome os nossos estudos, as nossas salas virtuais. Todos que tiverem interesse, só entrar em contato através do e-mail contato@samaritanos.com.br e assistam os nossos estudos às quartas-feiras, as nossas reuniões públicas, às quintas-feiras o estudo do livro Nosso Lar e toda sexta-feira um estudo sobre um tema da doutrina espírita. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima.